existe muitas contendas, infelizmente, no meio dos irmãos, tá? Judaísmo, retrocesso do cristianismo. Nós temos trazido nessas sextas-feiras sobre as seitas famosas que existem no Brasil. Na sexta-feira passada, nós falamos sobre o Templo de Salomão, que vai ser inaugurado neste dia 31 de julho, mês 7 de 2014. O templo enorme, uma obra faraônica, está sendo construída aqui em São Paulo, no Brás, pela Igreja Universal do Reino de Deus. Seitas famosas, nós temos falado sobre isso. E uma ostentação muito grande, que nós podemos observar, perceber nas últimas palavras que nós dissemos na sexta-feira passada, sobre a ostentação. Que ostentação foi esta? O líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, ele diz o seguinte, que todas as igrejas do Brasil e do mundo irão se inclinar diante do Templo de Salomão. E quando eu vi essa declaração, eu me lembrei do espírito de Nabucodonosor, que foi o primeiro imperador que reinou aqui neste mundo antes de Cristo, o primeiro império mundial, que se ostentou também se autoglorificando. O Brasil, desde 1500, é um país católico. Você sabe que depois que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, em 1500, logo assim, depois de 22 de abril, em seguida, no 1º de maio, Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa. Mas, em 1555, com a chegada dos franceses e holandeses, eles trouxeram também o protestantismo da Europa, de Martinho Lutero. Como nós já dissemos, a primeira igreja protestante no Brasil foi no Rio de Janeiro, trazido pelos franceses e holandeses. O judaísmo é um retrocesso do cristianismo. Os judeus, eles são da religião judaica. O judaísmo, juntamente com o cristianismo e o islamismo, são uma religião monoteísta. Religião monoteísta é a religião que acredita e adora somente um Deus. Tá? Então, o cristianismo é considerado a religião monoteísta, o judaísmo e o islamismo de Maomé. Ao contrário de monoteísmo, seria politeísmo, que são adoração a vários deuses. O judaísmo é a religião dos judeus e eles consideram esta religião como eterna, baseada com o pacto que Abraão fez com o Yahvé. Abraão fez uma aliança eterna. E assim que os judeus, judaizantes, pertencentes ao judaísmo, eles pensam, né? O princípio básico do judaísmo é a unicidade absoluta a Yahvé, ao Criador do universo, ao Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que é onisciente, onipresente e onipotente. Eles, como nós cristãos, nós temos a Bíblia. Tá? A Bíblia é a composição de 73 livros, Cânon Sagrado. Os judeus, eles têm o Torá. O Torá, que são o Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia que compõem o Torá e que é, diríamos, a Bíblia dos judeus, que são lidas na sinagoga. Né? Sinagoga, após a diáspora dos judeus, a dispersão dos judeus, que ocorreu depois que Jerusalém foi sitiada por o general Tito de Roma, por volta do ano 70, do ano Doni da nossa era, logo depois que Cristo ascendeu aos céus, né? Depois da morte do nosso Senhor, no ano 70, o imperador Tito, do Império Romano, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Depois que houve a diáspora, palavra no grego que quer dizer dispersão, os judeus se espalharam pelo mundo. E por onde eles chegaram, eles começaram então a construir as sinagogas, as comunidades judaicas. E eles possuem lá o líder espiritual que chama-se o rabino. A língua hebraica é considerada pelos judaizantes como a língua sagrada de Yahvé. Sobre o Messias,
Existem vários conceitos, porque dentro do judaísmo já existem várias ramificações. O judaísmo, não obstante eles acreditar na unicidade, numa doutrina universal, baseado no Pentateuco de Moisés, mas já existem grupos diferenciados entre os judeus espalhados pelo mundo. E existem vários conceitos sobre o Messias. Mas numa coisa eles são comum. Eles acreditam que o Messias, o Redentor de Israel, virá. No momento eles possuem como o seu mestre espiritual Moisés, o profeta dos judeus, o profeta do judaísmo. O judaísmo ele considera o cristianismo como uma religião pagã. Pode um cristão ser um judaizante? Pode um cristão pertencer à religião judaica? Você, observando a carta de Paulo aos Gálatas, quando alguns irmãos judeus estavam se convertendo ao Evangelho. Depois que eles se converteram ao Evangelho de Nosso Senhor, depois que eles creram em Nosso Senhor Jesus Cristo, na pregação de Paulo e seu ministério, eles começaram então a equacionar, começaram então a dizer o seguinte: ora, nós agora somos cristãos, nós cremos em Jesus, mas nós não podemos esquecer da lei de Moisés, não podemos esquecer dos nossos preceitos judaicos, nós temos que praticar o judaísmo, nós temos que praticar a lei de Moisés. E aí Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele dá várias repreensões e várias explicações. Vamos ler alguma coisa aqui? Começando no capítulo 2 aos Gálatas, versículo 15 e 17. Ele diz assim: nós judeus de nascença, por que Paulo fala nós judeus? Porque Paulo, o apóstolo, também era judeu. Ele fazia parte da tribo de Benjamim. Por isso que ele diz, nós judeus de nascença, e não pecadores dentre os pagãos, sabemos contudo que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo, não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado, diz Paulo aos Gálatas. Pois se nós que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos todavia ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Bom, Paulo continua aqui fazendo várias repreensões à atitude dos judeus gálatas na Galácia, que queria retornar ou voltar a praticar a lei, né? Vamos aqui para o capítulo 3. No capítulo 3, Paulo diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós. Recebeste o Espírito pelas práticas da lei ou pela pregação da fé? Sois assim tão levianos, depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Paulo está querendo dizer, olha, vocês através da graça, através da pregação do Evangelho, vocês creram em Jesus Cristo. E agora vocês querem voltar às práticas da lei? Querem praticar sacrifício de novo? Vocês querem praticar os rituais que estão escritos lá no livro de Levítico? Não, vocês estão libertos disso. Paulo continua explicando no capítulo 3 aos Gálatas, versículos 7 e 8, ele diz assim: sabei, pois, só quem tem fé é quem são filhos de Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou esta boa nova a Abraão: em ti os povos serão abençoados. Paulo aqui está querendo dizer assim, é como se ele estivesse dizendo assim, Berenice, abre aqui por favor, essa bateria aqui. É como se Paulo estivesse dizendo assim, nesse versículo que nós lemos agora: olha, Deus, na sua presciência, Yahvé sabia que as pessoas iriam querer retornar à prática da lei, mesmo depois de ter aceitado a graça em Cristo Jesus. Por isso que, de antemão, lá na promessa que Yahvé fez a Abraão, ele disse, lá em Gênesis 18, 18, em ti todos os povos serão abençoados. Paulo explica.
prevendo as escrituras que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, vírgula, anunciou esta boa nova a Abraão, dizendo: em ti todos os povos serão abençoados. Todos os povos serão abençoados. Veja que maravilha. Então a pessoa Paulo, é como se Paulo estivesse proibindo deles pensarem daquela maneira, que eles teriam que voltar à prática da lei para serem justificados. E nós vamos ver isso aí, porque isso não aconteceu somente lá entre os Gálatas. Entre os romanos também, os cristãos romanos também, estavam pensando semelhantemente aos Gálatas aqui. Por isso que Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, e fala: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Paulo, no capítulo 7, na Epístola aos Romanos, ele faz uma analogia. Ele diz assim: ignorais, irmãos, falam aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que ele vive. Ele faz a pergunta. Aí ele faz uma analogia, quer dizer, uma comparação. A mulher casada está sujeita ao marido pela lei, enquanto ele vive, enquanto o marido vive. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viveu o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei. De maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está fazendo uma analogia. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, a mulher que é casada, se ela tiver outro homem, ela está no adultério, ela está transgredindo. Então ela só vai estar livre para casar com outro quando este marido morrer. Paulo está falando isso. Paulo está falando isso aqui com relação à lei. Fazendo essa analogia para os irmãos da igreja de Roma, ele diz no versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáveis mortos para a lei e pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei que operava em nós, nossos membros, a fim de frutificar para a morte, agora mortos para essa lei, quer dizer, a lei judaica, a lei do judaísmo, mortos para a lei que nos mantinha sujeitos, dela nós temos libertado e o nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sob a autoridade envelhecida da lei. Está bem explicado, gente, aqui no capítulo 7, nós não podemos voltar a praticar a lei, não podemos voltar a praticar sacrifício. O cristão não pode ser um judaizante, o cristão não pode participar da religião judaica, porque ele está voltando ao retrocesso. É Deus que vai unir. É Deus que vai fazer a união. Vamos ver aqui em Joel. Joel, capítulo 4. Versículo 1 e 2. Porquanto eis que naqueles dias, no tempo em que eu realizar a restauração de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Reunirei todas as nações. Então, a reunião, a confragação dos povos será feita por Deus, o Yahvé, o Todo-Poderoso, pessoal. Sim, Ele que vai fazer a união. O apóstolo São Pedro, no dia dos Pentecostes, quando ele fez a primeira pregação, depois do derramado do Espírito Santo, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, porque a grande parte dele era judeu. E venham assim, porque eles chegaram para Pedro e perguntaram. Chegaram para o apóstolo São Pedro e perguntaram: olha, quando que Deus vai restaurar? Quando que Deus vai restaurar Israel? Quando que Deus vai colocar Israel como cabeça das nações? Quando que vai chegar o momento que Israel será a glória da terra? Quando que vai ser isso? Aí Pedro disse para esses judeus, para esses irmãos lá no dia da Pentecostes: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, que venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, que envie Ele a Jesus Cristo, o qual antes vos foi pregado,
o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. A restauração da nação de Israel é profecia da Bíblia. Muitos profetas de Deus profetizaram, vaticinaram a restauração de Israel. Se nós fôssemos ler as passagens na Bíblia do Antigo Testamento que fala da restauração da nação de Israel, nós faríamos aqui uma vigília somente de leitura da Bíblia Sagrada, para ver a restauração que Deus iria fazer. Mas que restauração é essa que Deus irá fazer? Nós poderíamos entender melhor ao lermos em Apocalipse, quando ali fala sobre as 144 mil judeus que se converterão no período da grande tribulação. E naquela ação profética que foi vista por João na ilha de Patmos, nós poderíamos entender que tipo de restauração que Deus faria com o seu povo, o povo de Israel, uma nação que se afastou dele, mas que é amada por ele. E que Deus colocará como cabeça das nações. Sim, Israel vai ser cabeça das nações, pessoal. Porque Jesus Cristo, no milênio, quando reinar nesse planeta nos 1000 anos, ele vai reger as nações através de Israel. Se eu estivesse no Oriente Médio, não poderia fazer esta homilia. Mas eu estou aqui no Brasil, e o povo de Deus entende claramente o que significa isso, porque isso está claro evidenciado nas páginas da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Uma ostentação muito grande que o líder da Igreja Universal, ao falar, ele foi entrevistado. Os jornalistas chegaram perto do líder da Igreja Universal, Edir Macedo, e perguntou assim: bispo, o que o senhor achou sobre a declaração, a estatística que foi feita nos Estados Unidos pela revista Forbes, que disse que o senhor é o pastor mais rico do Brasil? Ele respondeu: é mentira, eles mentiram. Aí a pessoa que perguntou: mas eles mentiram, mas por quê? E ele respondeu: eu não sou o pastor mais rico do Brasil, eu sou o pastor mais rico do mundo. E deu aquela gargalhada. E é nesse espírito de ostentação que o líder da Igreja Universal diz que todas as igrejas do Brasil e do mundo irão se prostrar diante do templo de Salomão. Que ostentação! Parece o espírito de Belial. Está parecendo o espírito do anticristo isso aí. E Deus, ele condena aqui no livro de Jeremias, quando diz: não vos fieis em palavras enganadoras, semelhantes a esta: templo do Senhor, templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Se reformardes os vossos costumes e modelos de proceder, verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente, e não corredes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra que dei aos vossos pais por todos os povos. O que nós podemos perceber nesta ostentação que está concorrendo essas palavras, essa atitude, este propósito, esta veneração ao templo de Salomão, está concorrendo para o que nós chamamos de ecumenismo. Ecumenismo. Torre de Babel do século 21. Próxima sexta-feira nós vamos falar sobre ecumenismo. Vocês sabiam que existem muitas igrejas no Brasil que já se ligaram com o Vaticano? O que é ecumenismo? Qual vai ser a conclusão do plano ecumênico religioso? Ecumenismo não seria uma ferramenta do anticristo? Essa ostentação em dizer que todas as igrejas do mundo vão se inclinar diante do templo de Salomão dá uma fortíssima impressão de que o ecumenismo está se formando partindo aqui do Brasil. O que é ecumenismo? Torre de Babel do século XXI. Próxima sexta-feira nós vamos falar sobre este tema. Ecumenismo.
Torre de Babel do século XXI. Lembrando que domingo nós estaremos aqui às 9 da manhã, 3 da tarde, com a restauração da família, tá? E quarta-feira, às 18 horas, lavagem das mãos da miséria, onde vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Eu quero lembrar que no final deste mês de junho, mês 6, na última sexta-feira do mês 6, nós vamos estar encerrando a crucificação do mal e iniciando agora é só vitória. Nós vamos buscar a vitória de Deus. Não somente agradecer, mas buscar a vitória para a nossa família, a vitória para a nossa vida. Assim seja, assim será, em nome de Jesus. Se prepara, porque nós vamos comemorar os 22 anos da nossa igreja, 22 anos da nossa igreja aqui em Santo Amaro. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, onde nós estamos todos os dias no plantão espiritual de atendimento. A partir das 9 da manhã, todos os dias, a partir das 11, né? Nós estamos aqui todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todos os dias, feriado também, no plantão espiritual de atendimento. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode através do e-mail missãoiavé@gmail.com, missãoiavé@gmail.com. Eu não sei, mas me parece que nós tivemos aí uma falha. Não sei se está sendo da parte do Google, do YouTube, eu não sei se foi a configuração aqui, eu não sei se é um novo modelo ou que nós fomos privados de transmitir imagens ao vivo, eu ainda vou procurar saber, mas se for isso, tudo bem. Importante que o áudio está aí, a palavra que nós estamos entregando a vocês, tá bem? E você pode também estar conosco na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, em Santo Amaro, São Paulo, capital, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao lado do 13 de maio. Você que me acompanha através do YouTube, você pode se inscrever no nosso canal Missão Yahvé. É só você clicar essa parte vermelha que está aqui embaixo do vídeo e você vai clicar nessa parte em inscrever-se e você vai estar inscrito automaticamente no nosso canal para receber a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.